Bom, boa noite, mulheres. Hoje esse encontro que a gente está fazendo com a Sabina, né? Daí tem as mulheres que estão fazendo um acompanhamento comigo na jornada de volta para si, uma jornada através da menopausa. E a gente abriu esse encontro também para as mulheres que fazem acompanhamento com a Sabina. A Sabina, ela é minha prima, então a gente se conhece desde sempre. A Sá mora em São Paulo, ela atende online e atende presencial em São Paulo. Ela é nutricionista. Além de nutricionista, ela também é astróloga e aromaterapeuta. Então, múltiplas capacidades e uma pessoa que tem um olhar muito bacana, uma pessoa que tem um olhar, eu acho que muito integral mesmo, né, da gente enquanto ser humano, dessa importância da nossa trajetória no nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, um olhar mais amplo mesmo em relação, né, a toda essa nossa trajetória aqui. Então, hoje ela vem aqui para conversar com a gente sobre, né, os cuidados da alimentação, da nutrição, focado aí na longevidade e focado nessa fase aí do climatério, da perimenopausa, da pós-menopausa. Então é isso, Sá, fique à vontade agora, a palavra é sua. Olha só, às vezes eu até esqueço, quando eu vejo a Flávia falar, quando eu leio alguma coisa dela, até esqueço que a Flávia era meu bebezinho, assim, porque ela é mais nova que eu, e quando a gente era criança, era a Flavinha, porque era aquela coisa fofinha, assim, né? Aí hoje eu vejo esse titã que a Flávia virou, porque juntar toda essa história do feminino com a medicina ayurvédica, que é assim a paixão da minha vida. Né? Outro dia uma pessoa estava falando qualquer coisa, né? De porque é lançamento, é novidade, porque já falou, ó, toda vez que você tem alguma dúvida, li um estudo que fala de não sei o quê, pensa se isso faz sentido na medicina ayurvédica ou chinesa, né? Mas, enfim, se isso fizer sentido numa tradição milenar, vai investigar porque deve ser coisa muito boa. Se não fizer nenhum sentido, pode desconfiar. Então, assim, eu acho o trabalho da Flávia também incrível. Eu acho essa troca, essa possibilidade, né, da gente juntar essas mulheres desses dois grupos, o meu e dela, muito um momento assim, uma honra para mim estar aqui, porque respeito demais o trabalho da Flávia e ela é minha gineco, da minha filha também, e eu indico, sim, para todo mundo. Outro dia uma paciente pegou o carro aqui em São Paulo e foi em Ribeirão se consultar com ela, porque acho que eu gosto de ir para a estrada e acho que eu prefiro presencial mesmo. Mas, então é isso, é muito bom estar aqui. E uma coisa que eu acho que nos diferencia, né, quando a gente vai envelhecendo, é justamente essa possibilidade de ter um pé lá, outro aqui. Então, eu tenho um pé na astrologia milenar, na medicina ayurvédica, que eu não estudei tanto quanto a Flávia, porque eu me debrucei mais sobre a dietoterapia dessa tradição. E outro pé na inteligência artificial, porque a gente vai ficar velha, mas obsoleta jamais. Então, tenham isso em mente, a gente fica velha, mas não fica obsoleta. E isso aqui, gente, é para ser um bate-papo, mesmo quem for ouvir depois, pode mandar pergunta, pode mandar suas dúvidas. Meu WhatsApp está sempre à disposição. No Instagram, no TikTok, eu sou Sabina Donadella em todas as redes sociais, então a coisa mais difícil que tem vai ser vocês me perderem, não vai ter como. Vocês podem
me interromper, tá? Não precisa levantar a mãozinha. Lá no final eu vou abrir um espaço para conversa. Se vocês quiserem anotar as suas dúvidas, comentários para fazer no final, vai haver tempo. Mas se quiserem me interromper também para alguma pergunta, como a gente está num grupo pequeno, fiquem à vontade, tá? Não precisa nem pedir licença. Abre o microfone e pode interromper. Tudo que eu vou falar está aqui escritinho, então não vou me perder. E só um momento. Flávia, eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se eu deixei autorizado, vê aí. do Chrome. Não, tá aqui, ó. Estão vendo? Sim. Legal. Olha só, eu estava falando, né, dessa bênção que é a gente poder envelhecer. Porque se não quer ficar velho, morre antes, né? Outro dia uma pessoa me falou isso, ela não quer ficar velha, morre. Mas assim, a gente vai envelhecer, nós estamos envelhecendo, e é bom que isso seja da melhor maneira possível, né? O meu grupo chama Viver Mais, Viver Bem. Por quê? Porque a gente quer se aposentar e ter perna para subir montanha, para nadar, para correr, para brincar com o neto, para namorar, para curtir a vida, para sentar e ler, para fazer o que a gente quiser. A gente precisa entender que envelhecimento é perda de função. Então, assim, conforme a gente vai envelhecendo e a gente pode presenciar isso nos nossos pais, nos nossos avós, nas outras pessoas, a gente ouve menos, o paladar fica prejudicado e, como um todo, o nosso corpo vai perdendo função. A menopausa é uma passagem dentro desse grande processo que acontece, né? Da mesma forma que a gente tem a adolescência como sendo um momento que o nosso cérebro faz ali podas de neurônios, né? E a gente vira outra pessoa, na menopausa é um momento que a gente tem essa oportunidade com toda a nossa experiência pregressa, então realmente um momento mágico. O que as pessoas mais reclamam com relação à menopausa? Sono, estresse, depressão, ansiedade, intestino. Isso é a maioria, né? Não é igual para todo mundo. A gente é singular e quando a gente pensa até em suplementação, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Tudo precisa ser feito de forma muito individualizada. E eu já vou aproveitar para convidar vocês a experimentarem tudo que for proposto. Então, não é porque eu falei, a Flávia falou, você viu no Instagram, ou qualquer outro médico falou, ou até a sua mãe falou, que aquilo é verdade absoluta, né? O nosso bisavô tinha uma máxima que eu acho extremamente divertida. A gente vem de uma família super católica, né? E ele falava o seguinte: o padre pode ser bom, mas o xixi dele não é água benta. Era a maneira fofinha dele de falar que a gente precisa ter um pé atrás com tudo que a gente escuta, mesmo das pessoas mais respeitáveis. Muitos anos depois, eu aprenderia na escola do Quarto Caminho que como é que a gente tira a teima das coisas? A gente experimenta.
a gente duvida, a gente põe em prática e a gente vê se aquilo funciona para nós. Então, né, a menopausa pode sim trazer uma série ela traz uma série de mudanças, não é igual para todo mundo e a gente precisa tomar cuidado. Outro dia também ouvi um negócio que eu achei super interessante, já me preparando para vir aqui conversar com vocês, que a gente põe tudo na conta da menopausa, mas, por exemplo, eu estava no trânsito agora há pouco para pegar minha filha. E eu estava vendo a hora passar e eu estava sentindo o meu sangue acelerar um pouquinho. Se à noite eu deito e tenho um pouco de dificuldade para dormir, às vezes não é da menopausa. Às vezes é esse estresse. Então, assim, a gente olhar com um olhar crítico para tudo que a gente ouve, para nós mesmas, para o nosso entorno, favorece a gente chegar nesse lugar de autoconhecimento, de onde tudo pode acontecer, tudo pode ser feito. O lugar mais importante da nossa existência é dentro de nós, lá no mais fundo, muito em paz com aquela vozinha que sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Mas, né, falei aqui agora há pouco que envelhecimento é perda de função. Então, quando vocês ouvem falar que uma coisa é antioxidante, perda de função é também oxidação. Então, quando você vai perdendo o paladar, por exemplo, vai perdendo uma parte da audição, vai tendo talvez dificuldade com xixi, vai tendo essas questões de sono. Todos esses processos são pró-oxidantes. Eles acontecem porque tem questões relacionadas ao DNA, tem questão relacionada à troca celular e várias coisas. A alimentação é a via que consegue eliminar células que não estão funcionando direito, melhorar as que estão funcionando mais ou menos, recuperar o nosso DNA em alguns momentos. Então, a alimentação tem uma função mágica, se a gente for pensar. Alguns alimentos, em todas as fases da vida, mas especialmente quando a gente consegue experimentar e ir nessa tentativa e erro, experimentando coisas que funcionam para nós e outras que nem tanto, a gente começa a ver que a alimentação muda a vida. Ontem eu recebi um WhatsApp de uma paciente me agradecendo porque ela foi ao médico, o colesterol estava 200 e acho que 36, e ela queria já tomar remédio. E porque da família algumas pessoas têm questão cardíaca e não sei o quê, e o médico falou para ela, não, se ainda é muito nova, você vai resolver com alimentação e atividade física. E ela falou, Sabina, inacreditável, fiz os shots com cúrcuma e gengibre, e não é que o colesterol abaixou para 196? Então, não foi só isso, ela está na atividade física, ela está fazendo, tem um plano alimentar envolvido, mas eu conheço várias pessoas que já estão tomando estatina, que vão tomar estatina para o resto da vida, por conta de um colesterol de um pouco mais que 200. Então, quando a gente consegue, né, foi isso que eu falei para ela, veja o poder que está embutido em você mexer na sua alimentação e conseguir um feito dessa ordem. Porque não foi só um número que ela ganhou autoconfiança, poder pessoal. Eu sou capaz de cuidar da minha vida, do meu colesterol. Se eu sou capaz de abaixar o meu colesterol de 236 para 196 com alimentação, eu sou capaz
de tudo que eu quiser na minha vida. Perder peso é a mesma coisa. Mas, então, vocês já perceberam, né, que eu sou suspeita para falar de alimentação. A soja é um desses alimentos, né, talvez numa ordem aqui decrescente, de o mais importante para o menos importante, um alimento que eu super recomendo quem não tem o hábito, que coloque na vida, na menopausa, perimenopausa. Eu falo que o alimento de ouro das mulheres depois dos 40 é a soja, o tofu, né? O tempê e o leite de soja, preferencialmente orgânico, tá? Infelizmente, soja tem muito agrotóxico. A gente precisa fazer essa distinção, né? Não precisa comer grande quantidade, mas o ideal é que seja orgânico. E pode ser comido na forma de salada, né? Essas isoflavonas da soja, elas funcionam como ocupando o sítio do estrogênio no nosso corpo. Então, por que a gente começa a sair do eixo e desbirocar? Porque aqui tem um receptor para estrogênio e o estrogênio não chega para fazer essa ligação. O estrogênio não chegando, esse negócio aqui fica meio biruta. Quando chega um fitoestrógeno, né, esse receptor fala, não é exatamente aquilo, mas é mais ou menos, e aí, né, por exemplo, para esses sintomas de onda de calor e suor noturno, funciona muito bem. E a alimentação não é uma coisa que vocês vão ter que começar hoje para funcionar daqui um mês. Você começou hoje, em 3 dias, alguns alimentos você sente no mesmo dia, outros alimentos em 3 dias você sente uma grande diferença. E daí para frente é só melhor. Outro alimento que contém bastante fitoestrógenos, além dos fitoestrógenos, faz um bem imenso para o intestino, linhaça. A linhaça convém que a gente compre a sementinha, pode ser dourada, não precisa ser dourada, pode ser a marronzinha mesmo, e deixe de molho de um dia para o outro, ou bata e faça a farinha para colocar numa salada. Mas como ela é rica em ômega 3, que é um óleo, pode oxidar, fica com cheiro de sabão, né? Quando está oxidado, vale a pena a gente não usar a farinha pronta, mas comprar a sementinha e usar a semente. Então, né, falei que numa ordem decrescente eu coloco a soja na frente da linhaça, não é porque ela é exatamente melhor, mas é porque ela é mais fácil, tá? Né, você pode comer como se fosse feijão, cozinhar na panela de pressão, refogar e fazer como se fosse feijão. Então, tem muitas maneiras de comer soja que são que tornam a soja muito mais fácil do que a linhaça. Mas a gente tem aqui uma receitinha de overnight shake que vai linhaça, que é bem bacana. Outro alimento que é maravilhoso, né? Na nossa cultura, a gente não tem hábito do peixe no café da manhã. Mas para quem quiser tentar você comer sardinha com ovo ou sem ovo, com abacate ou sem abacate, no café da manhã, dá aquela sensação assim de proteína lá em cima, de saciedade lá em cima e uma leveza, e a cabeça fica muito boa. Quando a gente come, né, especialmente sardinha, atum, né, mas sardinha especificamente no café da manhã, o nosso cérebro parece que pensa com mais clareza. Sabina, Oi. desculpa te interromper. Eu não sei se o seu microfone, se ele está pegando na mesa ou em algum lugar.
porque fica um barulho, tá um barulho assim. Melhorou? É o seu microfone? Acho que é. É. Melhorou? Não, Se eu, melhorou. Acho que é deix... conforme Se eu você se mexe. deixar ele assim, vocês ouvem bem? Sim, a gente estava ouvindo bem. É só que conforme você se mexe, é como se ele estivesse batendo em alguma coisa. Na minha roupa. Mas obrigada por falar. Agora eu vou deixar ele aqui, tá aqui em cima da mesa. Eu fico um pouco mais longe da minha boca, Não, dá mas para escutar bem. É só porque ele até bem depois para quem for escutar. Desculpa te interromper. forte. Imagina! Como eu falei no começo, vocês podem abrir o microfone e falar o que vocês quiserem. A sardinha, antes de mais nada, é um peixe extremamente barato. Dá para comprar enlatado, que não tem problema nenhum. Eu garanto para vocês, eu conheço plataformas de produção de sardinha e é um peixinho muito bacana, muito seguro. Pode ser no azeite, pode ser no óleo de soja, pode ser em água. Pode ser importado, pode ser nacional. Sardinha é um negocinho muito bacana para a nossa saúde. Que tem propriedades anti-inflamatórias, então, a despeito, né, das pessoas falarem que quem tem ácido úrico alto não deve comer muita proteína, quem tem colesterol alto deve evitar gordura, e, né, sardinha é anti-inflamatório, colesterol, diabetes, pressão alta, todas essas confusões, todas essas desordens, né, relacionadas à síndrome metabólica, a sardinha é muito interessante. E eu gosto mais de sardinha do que de salmão, porque não sei se vocês sabem, mas o salmão nosso vem do Chile. E no Chile não tem a alga que faz o salmão ficar cor-de-rosa. Então, o nosso salmão é tingido. E já tem algumas pessoas falando em salmão branco, né? Já vi para vender salmão branco, que é o mesmo peixe, porém que come, que não foi tingido. Mas não é tão fácil de encontrar. Então, eu ainda gosto mais de sardinha do que de salmão. Mas fala assim, mas quando eu vou no restaurante japonês, tem salmão, pode comer salmão? Pode comer salmão. Não tem problema nenhum comer o salmão. Mas isso é, assim, para mim, a sardinha ainda é mais interessante, porque ela é mais natural. Depois, folhas verdes. Gente, espinafre especificamente e couve, a gente deveria comer todo santo dia. Ou os dois, ou um, ou outro, em pelo menos uma refeição. Pode ser cru, pode ser cozido, pode ser no vapor, pode ser refogado, pode ser da maneira que você conseguir. Né? Mas essa, por exemplo, às vezes você pega uma folha de couve, tira o talinho assim no meio, mergulha na água fervendo, só põe e tira. Ela fica bem molinha, dá para enrolar um wrap na folha de couve. Fica delicioso, é super nutritivo e é muito mais saudável do que fazer um wrap, por exemplo, nesses wrap, né? Que é feito com farinha de trigo, às vezes gordura, e mesmo sendo integral, nem sempre é muito bom de composição. Uma das vitaminas, né, que você encontra na couve e no espinafre é a vitamina K, que o seu médico vai querer suplementar quando você falar em osteopenia. A couve tem cálcio e tem vitamina K. Mas tem tão pouquinho. Será que o que tem na couve é suficiente para o tamanho da minha necessidade? Acontece que tem um negócio que chama biodisponibilidade. Biodisponibilidade é assim: o nutriente está ali, mas o seu corpo não pode absorver, ou pode absorver. Quanto mais ele pode absorver, mais biodisponível é aquele nutriente.
Quando a gente tem um nutriente dentro da matriz alimentar, ele é muito mais biodisponível, ele é quase 100%. Então, você pega um pote de vitamina K manipulada, 100 miligramas. Quanto desses 100 miligramas o seu organismo pode realmente absorver e aproveitar? 30%, 40%, 20% em alguns casos. Na couve, pode até ter menos, mas o que você vai absorver é quase 100%. Por quê? Isso é a mágica da natureza. Dentro, isso amplamente comprovado na literatura científica, tá? Não estou falando isso para vocês. Isso a gente aprende no primeiro ano de faculdade de nutrição. O nutriente dentro da matriz alimentar, ele está muito mais biodisponível. Então, couve e espinafre, né, além do sistema imunológico, além de todos os outros benefícios, ainda tem essa questão óssea que é muito importante. Isso sem falar na pele, né? Bem que, porque couve faz parte, né, tudo que tem enxofre é muito bom para a saúde da nossa pele também. Então, né, acaba que ela é um protetor solar natural. Depois, nozes e amêndoa, que são ricos em vitamina E. Vitamina E deve lembrar vocês da pele também, em cálcio e magnésio. Magnésio é um nutriente mais relacionado aos músculos, ao sono, e às vezes, por falta de magnésio, a pessoa pode ter cãibra. Então, magnésio é um nutriente que praticamente tudo que vem da terra tem magnésio, mas que cada vez mais a gente precisa. Que a gente é um nutriente que antes, né, quando eu me formei, quase a gente não via pessoas com deficiência de magnésio, e hoje tem bastante, né? Então, precisa monitorar isso, né? Mas nozes e amêndoa têm bastante magnésio, e isso faz um bem danado, né, para a nossa saúde mental. O magnésio, ele melhora o sono, melhora o resultado da sua atividade física depende de magnésio também. E a gente tem os laticínios, né? Iogurte, leite, queijo. Leite mesmo, depois dos 10 anos de idade, eu, Sabina, Dona Adele, não recomendo que nenhum ser humano na face da Terra tome. Assim, mas eu gosto de pôr espuminha do leite em cima do café no sábado, quando eu vou tomar café na padaria. Tudo bem. Mas a gente não pode esquecer que leite foi feito para bezerro. A leite feito doido, a gente vai engordar igual um bezerro. Por quê? Porque a velocidade de insulina, né, do leite é para fazer crescer um bezerro. O iogurte é muito diferente. Os queijos, por exemplo, um queijo canastra, né, que nem lactose tem, porque esse açúcar do leite é utilizado pelas bactérias ali na fermentação e tal. Então, assim, o queijo, mesmo queijo gordo, mesmo queijo parmesão, queijo mussarela, queijo joia. Mas eu gosto mais de queijo magro. Joia. Agora, leite, eu não recomendo que a gente tome, tá? Por quê? Porque todas as desordens que a gente tem, todas eu não sei, porque a Flávia sabe mais que eu, mas todas as desordens, por assim dizer, da menopausa, são oriundas de falência, digamos assim,
das suprarrenais. E as suprarrenais têm uma intimidade muito grande com os tais picos de insulina. São eles que acabam com ela. Então, quando a gente está com as nossas suprarrenais maravilhosamente bonitinhas, todas as desordens outras, né, que ou pelo menos a maioria de tudo que a gente pode ter na menopausa, a gente não tem. E para a gente estar com as suprarrenais em ordem, a gente não pode ficar fazendo pico de insulina. Daí vocês vão lembrar de açúcar também. E é isso mesmo, doce, né? É um veneno. Mas o leite, ele sempre havia, a gente cresceu, fala, leite é o primeiro alimento, leite é muito importante, né? Ele pode até ser, até os 10 anos de idade, depois não, porque quando a gente vai começar a crescer e deve, a gente precisa ser, idealmente, né, quem não tem outra coisa para comer vai tomar leite mesmo, mas idealmente a gente vai absorver proteína de outras fontes mais interessantes, mais ricas, mais nutritivas, né? Vai absorver vitamina D e cálcio, por exemplo, de fontes não animais, e vitamina D do sol, gente, pelo amor de Deus, vitamina D está disponível ali do lado de fora da janela. Não sei se vocês já viram, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto muito de ir para a praia porque eu vou para a praia e o banho, eu tomo um banho de sal e eu fico joia. Não é o sal que faz a pessoa ficar, quer dizer, o sal pode até participar um pouquinho, mas o sol que faz a vitamina D bombar em 2 dias que você fica na praia, em 1 dia, em meio período que você toma sol de verdade em cima da pele, é isso que muda o humor radicalmente. Então, né, só fazendo essa sugestão em relação ao leite. Tá? O iogurte, além de não ter o açúcar, a lactose que as bactérias comeram, ele ainda vai funcionar muito bem como probiótico no nosso intestino, levando um monte de bactérias boas. Então, iogurte é muito interessante. Frutas cítricas antes das refeições. Para quê? Porque ao invés de inibir o ácido do estômago com omeprazol, pantoprazol, sei lá o que prazol, que inibe bomba de prótons, que atrapalha a nossa absorção de B12, que atrapalha um monte de coisa na nossa vida, o que a gente precisa fazer quando a gente está envelhecendo e começa a perder função? A gente precisa estimular a nossa função. Quem tem velhinhos em casa, que tem dificuldade para comer, que perde o apetite, a minha mãe vai fazer 90 anos e eu tenho feito sempre essa experiência com ela de dar um shotzinho de limão ou uns pedaços de laranja ou mexerica antes do almoço. O que acontece? Essa fruta, ela estimula a produção de enzimas digestivas no estômago. E a nossa absorção de proteína é no estômago. A digestão da proteína é feita no estômago. Então, a gente precisa, né? Depois acontece um monte de coisa, mas enfim, ali no estômago é muito importante o que acontece. E a gente precisa. As frutas cítricas, né, têm uma participação muito importante. A toranja, que é o grapefruit, né, que o pessoal fala, é um híbrido e é a fruta mais detox, que mais estimula. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo faz detox 24 horas por dia em todas as células, embora alguns órgãos façam mais que outros. A toranja é uma fruta que, se a gente come, durante 48 horas ela está presente
circulando ali, os derivados dela, né, os metabólitos estão no nosso corpo circulando e liberando substâncias detox para nós. Então, é muito... Por isso que eu coloquei ela ali em negrito, né, para quem nunca comeu, nunca experimentou, vale a pena. Tá? Além toda a importância das frutas cítricas para o nosso sistema imunológico, ainda tem essa questão digestiva que, na minha opinião, é importantíssima. Né? Então, assim, antes de, quando você vai reclamar para o médico, falar eu como e fico conversando com a comida, experimenta, ao invés de bloquear o seu estômago com um omeprazol, estimular o seu estômago com uma fruta cítrica. Já ouvi várias pessoas falarem, eu não como abacaxi porque eu tenho gastrite. Gente, pelo amor de Deus, o ácido do estômago é a substância mais ácida conhecida na Terra, pH 0,7. Então, não existe nada mais ácido do que o ácido que a gente tem dentro do nosso estômago. O abacaxi não vai te fazer mal, nem o limão, nem a laranja, nem nenhuma fruta cítrica. Porque a hora que ele passar aqui no primeiro pilouro, ele já desce alcalinizando tudo. Aqui é um clássico, experimenta e depois me conta, tá? Os cereais integrais. Aveia, quinoa, arroz integral, cevada, tudo isso é rico em fibra, em vitaminas do complexo B, importantíssimas para, por exemplo, quem faz atividade física, precisa de vitaminas do complexo B para aproveitar todos os benefícios, todas as substâncias que o nosso corpo libera quando a gente faz atividade física. Né? Quando a gente faz atividade física, a gente libera uma usina de antioxidantes, de neurotransmissores, de um monte de coisa boa para o nosso corpo, que nunca a gente vai conseguir colocar dentro de uma cápsula. E o complexo B ajuda a gente a aproveitar mais ainda essas substâncias. E a gente não precisa comer muito disso, tá? Isso aqui é carboidrato, é maravilhoso, mas é assim, é um pouquinho no café da manhã, um pouquinho que eu quero dizer, uma colher de sopa no seu overnight shake. É um pouquinho na hora do almoço, é um pouquinho, bem pouquinho na hora da janta. E quanto mais variado, melhor. Então, um dia come aveia, um dia come quinoa, outro dia come arroz integral, né? E tem outros, tem painço, aí tem um universo de possibilidades. Quanto mais a gente variar, mais nutrientes interessantes a gente tem, porque fala complexo B, é bem genérico. Uns tem mais B3, outros tem mais B6, aí varia, né? E a gente poder comer um pouquinho de tudo, a gente acaba que tem uma alimentação muito mais rica. Acho que eu sou suspeita para falar de abacate. Não sei se eu vou postar hoje, mas eu acho que vai ficar para amanhã um vídeo que eu gravei comentando um médico que fala o que vai acontecer no seu corpo se você comer abacate todo dia. Gente, abacate é uma bênção de Deus na natureza. Primeiro porque ele quase não tem gosto de nada. Se você mistura com sal e limão, ele fica salada. Se você mistura com canela, doce. Se você mistura com cacau, ele vira brigadeiro. E por aí afora. Então, é absurdamente versátil. E a gordura do abacate, que é essa gordura monoinsaturada que está escrito ali, faz um bem para nós, para o coração, para o cérebro. Quando a gente fala que faz bem
né? Por exemplo, todas as paredes das nossas células são formadas de gordura. Por quê? Você tem ali uma molécula, né, que é fosfolipídica, então ela tem uma molécula, um átomo, né, uma molécula de fósforo e uma gordura junto. Qual é a gordura que vai fazer o revestimento das nossas células? A gordura que a gente come. Não tem de outro lugar para tirar. Então, se você come sorvete de gordura hidrogenada, pipoca, óleo de soja queimado e por aí afora, salgadinhos cheio de gordura, trans e não sei mais quanta coisa, a sua célula é revestida disso. Se você come abacate, castanha, ômega 3, né, peixinhos, e a sua célula é revestida de quê? De peixinho. Então, né, vocês, ômega 3 faz muito bem para o coração. Ele não faz bem para o coração à toa. Ele faz bem para o coração porque ele melhora os seus vasos, ele melhora a sua capacidade das suas células de trocar substâncias. Então, se você tem uma célula rígida, feita de gordura saturada, tanto os nutrientes bacanas que você come, aquele colágeno caro que você está pagando para tomar, aquele comidinha orgânica legal que você comprou na feira, porque você vai começar a fazer uma dieta nova, a possibilidade disso entrar para dentro da célula e ser absorvido, ser aproveitado, produzir o resultado que você quer, é tanto maior quanto melhor for a parede da célula. Se você tem uma parede rígida, nada entra e nada sai direito. A pessoa fala, tu fica com a cabeça pesada, aquele dia arrastado. O que está faltando? Está faltando troca celular, está faltando a sua célula fazer o detox e eliminar tudo que está lá dentro que não precisa mais. Mas por que o negócio não sai? Porque a parede está rígida. Então, há uns 15 anos, mais ou menos, descobriram, e graças a Deus começaram a falar, para a gente fazer suplementação de ômega 3. O que acontece? Quando você começa a colocar gordura boa para dentro do corpo, as suas trocas celulares vão ser incríveis. Então, tudo que está dentro da célula que não precisa, você elimina, e tudo que você come de bom, você absorve. A seletividade até melhora. Então, né, fiz uma baita propaganda do abacate agora. Isso é muito proposital. Eu quero que vocês, quem ainda, né, não tem abacate na dieta, eu sei que abacate não é muito barato, tá? Mas caro mesmo é remédio. E não precisa comer muito, né? Uma vez, uma paciente falou para mim, falou, mas abacate eu compro e é um desastre, porque a gente come uma vez, depois o que fica na geladeira fica preto e tem que jogar fora e é complicado. Se você colocar limão ou vinagre, né, cortou o abacate, tirou, por exemplo, compra um abacate grande, você tira um pedaço para comer. Ali aonde você cortou, você passa limão ou vinagre para pôr na geladeira. Depois você tira só aquela pelezinha bem fininha, né, que vai ressecar um pouquinho, que ficou na geladeira, e pode ir comendo o restante. Ou, se você gostar, bate ele todo com limão e aí você pode guardar na geladeira, né, que não tem problema. Sabina, eu sempre tive. Desculpa que eu estou com a câmera fechada, é que eu já Imagina. comecei a me trocar, me preparar, mas estou escutando aqui. Qual a diferença, que eu sempre tive essa dúvida, entre abacate e o avocado? O teor de gordura, tá? Assim, grosseiramente falando, hoje a gente tem 7 espécies diferentes de abacate no Brasil, então são plantas parentes, mas são plantas diferentes, e cada uma delas tem uma composição um pouco diferente das demais. Se você fizer uma guacamole com um abacate, por exemplo, o abacate margarida, ele é muito parecido com o avocado, que é o Hass, né? O que a gente chama de avocado, a variedade dele é Hass.
O que acontece com esses dois? Eles são mais secos, portanto, eles têm mais gordura do que água. Mas qualquer abacate vai ter o que é o ouro aqui para nós, beta-cistosterol, que é a gordura importante do abacate. Só que o avocado ele é pequenininho e custa uma fortuna, o outro é grandão e custa baratinho, mas os dois têm mais ou menos o mesmo tanto de beta-cistosterol. Só que nesse aqui pequenininho está concentrado e no grandão ele está espalhado. Tá Mas ótimo. Eu básico, sempre tive essa dúvida. pode comer tranquila que eu ouço sempre no supermercado as pessoas falarem, mas o avocado é muito melhor. Ele é muito melhor porque num pouquinho, em uma colher de sopa, você tem um tantão de beta-cistosterol, mas o outro tem também. E se você comer 2, 3 colheres de sopa do outro, no fim, você tem o mesmo tanto de gordura boa. Beta-cistos, como é que é? Tecla SAP. Beta-cistosterol. Ele seria o nome da gordura dele? Isso, tudo que é ol, né? Glicerol, glicose com gordura. Então, tudo que termina com ol na química é gordura. É o nome da gordura uma das E é uma gorduras, a mais gordura importante do abacate. diferente do azeite. Estou falando do azeite puro mesmo. Sim, mas o azeite também é uma gordura monoinsaturada, tá? Num outro dia, num outro momento, a gente pode conversar sobre gorduras. Embora as pessoas tenham medo da gordura saturada, polissaturado, monoinsaturado e saturada, a diferença é a última camada, né, que a estrutura da célula da gordura saturada, ela está completa. Então, ela é uma gordura estável, enquanto que a outra não deve ser aquecida, ela é mais delicada, porque ela é instável. Mas do ponto de vista de ser saudável, não é porque uma gordura é saturada que ela deva ser demonizada, ou uma que é monoinsaturada, a gente deva comer feito louco, porque também não precisa. Nossa, eu quero muito essa aula aí de gordura. Eu vou até fazer uma parte. Meus pais são portugueses. Meu pai tem 97 anos. E Uau! assim, ele é 100% lúcido, gente. Ele fumou dos 12 aos 87. Quando ele parou de fumar, eu falei, paizinho, você vai ficar nervoso. Ele deu um passo para trás e falou, eu preciso cuidar de mim. Ai, Falei, que lindo! e o que eu Parabéns. percebo? Ele, sem saber, porque é dele, e a base é mediterrânea, que eles são do sul de Portugal, e eu gosto muito de alimentação, tá? Muito. Eu sempre gostei. Ele tem uma dieta cetogênica, porque ele acorda de manhã, sempre foi assim, ele não tem fome, ele não come nada, ele vai tomar um cafezinho às 10 da manhã, mas aí ao meio-dia ele senta para comer grãos, muito azeite. E como a gente é do interior, ali no sul de Portugal, são aldeias. Então o que acontece? A gente colhe a própria azeitona que vai para o alagar e que faz a prensa. Então Que eu bárbaro. cresci com a minha avó falando: esse azeite tá rançoso, mas usa para passar no corpo ou no cabelo. E Que legal. eu viajo com meu azeite. Entendeu? Então, assim, eu consumo meu azeite, porque a gente traz o azeite de lá. E é assim, Maravilhoso. então, e é assim, eu sou a pessoa do azeite, a louca do azeite, e saboreio o azeite. Então, vai ser muito interessante ter uma aula e se aprofundar nisso. Eu acho assim muito, muito curioso. Muito obrigada pela explicação também do abacate. Imagina, só para a gente não perder o gancho da, do azeite, eu preciso falar para vocês que essa história de 0,3 ou 0,5 ou 0,8 de acidez é muito menos importante do que a idade do azeite. Porque quando o azeite é extraído, imediatamente ele começa Vou a oxidar. oxidar e a perder suas propriedades antioxidantes.
Uhum. Quanto mais novo o azeite, então às vezes a gente vê azeite espanhol, azeite português, libanês, não sei o que, no supermercado, em liquidação, você vai olhar a data que ele foi envasado, tá? Nem não é que ele foi extraído da azeitona, que ele foi envasado e aquilo tá assim, há 3 meses do vencimento, já tá ali na prateleira há 2 anos. Cuidado, porque esse azeite não tem praticamente nada de bom mais para nossa saúde. Faz mal? Não, mas é azeite para fritar. É para passar no Não é cabelo e na pele. azeite para passar no cabelo. Tá A bom, minha então avó, só. porque assim, quando eles faziam, e é muito simples, tá? Muito simples mesmo. Quando ia para lá com 7 anos de idade, era assim, era lampião, a gente não tinha energia elétrica, mas eu tenho uma memória dessa infância que eu gosto muito. E ele dura um ano, ele começa a rançar. Ele vai ficando rançoso. E aí a gente traz, né? A gente tem a malinha do contrabando do azeite. E aí, assim, a gente tá, tipo, aqueles galões de água, assim, fechados, né? Que aí vai pro meu pai, não sei o quê, não sei o quê. E a primeira coisa que eu faço, ele fica muito no escuro e eu troco ele para vidro, garrafa de vidro escura, para ele durar mais. E tem uns que são mais fortes, porque acho que a azeitona estava mais verde, tem outros que são mais gostosos, mas isso realmente é muito interessante. E o sabor é outro, né? Eu vou ter que Com dar uma amostrinha de certeza. azeite, vamos ter que fazer um menu degustação. Já entendi, todo mundo olhando para mim. Eu já tô com Maravilha. vontade de experimentar esse azeite. Eu acho que também é toda essa história, assim, né? E todo esse valor. E eu faço contrabando de azeite de orégano, que não existe outro orégano, de figo, porque Uhum. você tem o figo da figueira e o figo que fica seco e que você recheia com amêndoa torrada. Porque é típico de lá, né? Então é isso. Mas muito obrigada, Sabina. Não vou mais tomar seu tempo. Imagina. Obrigada. Aí a gente tem a proteína vegetal que não pode de jeito nenhum ser negligenciada, tá? Então as proteínas outras são muito importantes para nós, mas a proteína vegetal à noite, por exemplo, né? Quem segue uma dieta mais leve, mais eu trabalho muito com proteína animal no almoço e proteína vegetal no jantar, porque o sono fica melhor e a gente fica com uma dieta mais leve. Proteína, depois dos 40, aí vamos falar só dela daqui a pouquinho, num capítulo à parte. Inhame é um dos carboidratos mais importantes, assim, não é tão comum aqui na nossa região, a gente não vê tantas pessoas falarem que comem, que gostam, mas inhame, ele particularmente é bom para o pulmão, e pulmão tem a ver com alegria. Então, quando um paciente tem questões, né, fica muito gripado, é, tudo que é do sistema respiratório tem a ver com tristeza. E o inhame é um dos alimentos que trata o pulmão, trata a tristeza. Então, é um carboidrato que é muito interessante da gente pensar em depressão, melancolia e todas essas coisas, né, que podem estar à volta da, no cenário da menopausa. O psyllium, cada dia eu gosto mais dele, tá? Aqui eu coloquei na sugestão psyllium antes de dormir, mas o psyllium funciona muito bem para quem tem resistência à insulina, uma colherinha de chá antes do almoço e antes da janta. Ele reduz realmente a absorção de açúcar no aparelho digestivo, tá? Isso sem falar em todos os benefícios que ele faz para o intestino. Então, assim, psyllium é toda mulher na menopausa. A Flávia não gosta nem eu dessa história de generalização, né? Mas tudo que eu estou falando para vocês de alimentação é bastante testado e tranquilo
né, de vocês. Vocês não precisam pegar todos os alimentos que estão nessa lista e colocar todos na dieta de vocês amanhã, mas vocês podem ir pegando uns e outros e testando aqueles que funcionam melhor, né? O Psyllium eu recomendo, especialmente se você tem resistência à insulina. Chá verde é outro que não é da nossa cultura, mas tem um monte de benefícios, né? Emagrece. Não vai emagrecer ninguém sozinho, mas funciona muito bem junto com o plano alimentar. SOP, a síndrome do ovário policístico, eu não sei se vocês sabem, né? O chá verde é rico em catequinas, assim como o cacau, tá? Pouca gente sabe disso, mas da mesma forma que o chá verde, o cacau também. Por que algumas mulheres, né, da TPM têm apetite aumentado por chocolate, especificamente? Por conta das catequinas. O azeite de oliva, que já falamos amplamente dele, não poderia faltar aqui nessa lista. O fenogrego é um tempero e combina muito bem com feijão. A gente pode, inclusive, colocar para cozinhar junto com o feijão. Combina muito bem com couve-flor também, com repolho. E o que o fenogrego faz? Ele alivia os sintomas hormonais, entre outros tantos benefícios. Ele tem um sabor discretamente amargo, que também reduz o apetite por doce. Então, assim, a ideia, quando a gente pensa, né, especialmente em tempero, é ter um consumo um pouco mais regular. Você compra, não precisa comer muito, porque realmente ele é amarguinho, mas você pode colocar, por exemplo, diariamente no feijão, uma colherinha para cozinhar. E para o fígado ele é muito interessante também. Gengibre, né? Comecei falando da minha paciente que mandou uma mensagem super fofa falando que o gengibre é primo da cúrcuma, né? São plantas da mesma família botânica, e ele melhora demais também colesterol, saúde cardiovascular, também anti-inflamatório, também reduz açúcar. E entramos na suplementação. Suplementação, a gente precisa lançar a mão dela com certo cuidado, porque ninguém vai sair suplementando coisas sem fazer uma dosagem. É certo que depois dos 40 anos, por exemplo, a gente produz coenzima Q10 e depois dos 40 anos a nossa produção de coenzima Q10 cai. Mas a gente precisa avaliar, por exemplo, nos meus grupos de cetogênica, ao invés de coenzima Q10, eu dou o biquinol, que é a forma ativa da coenzima. Então, assim, cada caso é um caso. Às vezes, quando o médico, no caso a Flávia, vai olhar seus exames, ela vai falar, ó, a gente vai colocar coenzima Q10, mas antes vamos colocar tal, tal e tal. A gente elege, né, quando a gente olha para o paciente, a Flávia tem certeza absoluta que faz isso, e é por isso que a gente se dá tão bem, que eu também faço, a gente pensa numa estratégia para o paciente, a gente pensa numa continuidade, a gente pensa na vida dele daqui a um ano. E aí, às vezes, não dá para você entrar com tudo. Então, a generalização, a gente precisa tomar um certo cuidado. Né? Com o Dr. Google e agora o Dr. ChatGPT e esses doutores que a gente tem nas redes sociais, virou um negócio de que todo mundo precisa de tudo, pode tudo, deve tudo, não é bem assim, tá? Mas quase sempre esses suplementos, né, são os primeiros que a gente fica de olho na situação de menopausa. Fazendo um comentário específico da creatina, que tem sido cada vez mais estudada e com mais benefícios sobre ela todo santo dia, a creatina tem sido, sim,
muito indicada em doses baixas, tá? Não precisa de 5, 8 gramas de creatina, mas se o seu médico ou o seu nutricionista entender que você vai tomar creatina, creatina é um suplemento que a gente toma diariamente, né? Mesmo não treinando. Na menopausa, diferente de musculação, a creatina ela vai fazer parte todo santo dia, porque ela tem uma atuação por 48 horas depois que você toma. Coisa muito interessante na menopausa são os óleos essenciais. E sobre óleo essencial, preciso dizer para vocês que óleo essencial não é para quê, é para quem. Né? Essas empresas que querem vender óleo essencial feito doida e que, tá com isso, toma aquilo. Não é assim. Tá? Conversa com uma pessoa de confiança que se preparou para prescrever o óleo essencial, que estudou o campo sutil do óleo essencial, porque ele é muito importante. Porque, por exemplo, anis, funcho e erva doce são todos para o estômago, mas para pessoas diferentes. Então, lembra sempre que óleo essencial não é remédio. Óleo essencial não é para quê? Óleo essencial é para quem? Tá? E na menopausa, escalda-pé com óleo essencial é um negócio incrível. Eu já tive experiências maravilhosas com pacientes fazendo escalda-pé com óleo essencial. Então, enfim, hoje em dia tem, né, a Aroma Luz, que foi a minha primeira escola, depois fiz com a Aroma também, a gente tem vários profissionais por aí, eu também estou à inteira disposição se vocês precisarem de orientação, é muito bacana. O chá, além do chá verde, a gente tem amora, mulungu, passiflora, que é o maracujá, cavalinha, sálvia, angélica. Então, essas plantas são super interessantes para a gente fazer uma garrafinha, toma um dia uma, toma outro dia outra, experimenta como é que fica, né? Faz e observa o resultado. E além da alimentação, eu não poderia deixar de dizer para vocês, né, depois dos 40 anos, a gente não tem necessariamente que ser magra, mas a gente tem que ser forte. Então, exercício físico regular é muito importante. Começa por qualquer lugar e, gente, eu não sei quem que inventou, não é só musculação, é muito bom, mas a sua atividade física tem que ser aquela que quando você vai, você curte. Não pode ser aquele negócio, hoje é dia de treinar. Vai fazer uma bike, vai fazer um pilates, vai fazer uma yoga, vai fazer uma dança de salão. Mas assim, faz uma coisa que primeiro de tudo te dá prazer. A gente já passou da 4ª série, 5ª série, 6ª série, que a gente tinha essa obrigação. Hoje a obrigação precisa ser com a gente. Dormir é muito importante, já falei isso em outros momentos. Tive fases na minha vida que eu era visceralmente contra as pessoas tomarem remédio para dormir. Hoje eu acho que dormir é mais importante, né? Depois a gente vê como é que tira o remédio para dormir, mas sim, se tiver tudo atrapalhado, começa cuidando do seu sono. Sono regulado. Sem dormir direito, você não vai treinar. Sem dormir direito, você vai ter mais vontade de comer doce. Comendo doce, você vai ter mais sintoma de menopausa. Então, assim, o primeiro ponto para organizar é o sono. Hidratação, porque às vezes a gente está de mau humor e é só sede. Moderação no consumo de álcool, preciso falar isso também. Por mais um vinhozinho faça parte da dieta do Mediterrâneo, a gente precisa ir com moderação. Álcool é igual unha, a gente tem que estar diminuindo sempre. E tabagismo, né? Gente, pelo amor de Deus, quem tem juízo não usa vape,
nem cigarro, nem nada dessas coisas. Aqui eu coloquei uma amostrinha do que as minhas das pacientes que já experimentaram meu direcionamento vem falando, né? Histórias reais aí de gente que perdeu 6 quilos, 10 quilos, que melhorou o sono, humor e muitas outras coisas. E neste instante, eu gostaria que vocês pegassem o celular e copiassem esse QR Code para fazer parte da curadoria de longevidade saudável, que é o meu grupo aberto, gratuito, onde eu compartilho com uma certa frequência textos, links, notícias, receitas, coisas que eu acho importantes de alimentação, que eu não falo no grupo de emagrecimento, porque às vezes nem dá tempo, né? Mas aquela para quem se liga em alimentação saudável, em cuidado através da alimentação. Sempre que eu vejo uma notícia bacana, uma coisa que eu acho que muda a vida, eu coloco lá na curadoria. Então, queria realmente convidar vocês para fazer parte, para estarem ali, né, comigo de vez em quando. Não é todo dia, não é toda semana. Tem semana que eu ponho duas coisas, tem semana que não vai nada. É só quando eu acho que tem alguma coisa que realmente vale a pena. E vocês são muito bem-vindas. E para quem ficou comigo até agora, né, lá eu vou dar de presente para vocês um e-book que eu fiz com muito carinho em cima das coisas que vocês conversaram, e lá tem o ciclo das sementes, né, o ritual das sementes. Quando a gente ritualiza a vida, ela fica mais bacana e a gente se aproxima mais da nossa natureza bruxa. Então, né, eu explico direitinho lá no e-book, entre várias outras coisas, como é que a gente faz o ciclo das sementes. Isso para quem menstrua e para quem não menstrua, tá? Então, quem não menstrua mais vai se ligar na lua, hoje é lua nova, é um ótimo momento para começar ali o primeiro dia, né, com as sementes da lua nova, e aí tem a semente das outras luas. Quem menstrua vai seguir o seu ciclo, aí vai esperar a próxima menstruação, o primeiro dia da menstruação, você começa as suas sementes. Aqui eu coloquei umas receitas que vocês vão encontrar, essas aqui só aqui. Lá no e-book tem outras que são super interessantes com esses nutrientes que eu falei. Olha só, aqui nessa bebida tem espinafre e é tudo muito gostoso. O que vocês trouxeram, né? Alimentos que atrapalham e que ajudam. Procurei falar bastante só de alimentos, né? E aqui tem um resuminho deles. O que a gente vai reduzir? Açúcar, álcool, excesso de cafeína, né? Eu acho café muito interessante. O café tá no rol do azeite, do vinho, do chocolate, daqueles alimentos que a gente, né, precisa daquele bico fino, daquele paladar apurado para tomar, para experimentar, mas a gente não pode se arrastar com sono ruim e achar que o café vai salvar a vida, porque excesso de café também não funciona, como excesso de nada não funciona. Suplementação de creatina, 3 a 5 gramas por dia. Se você faz musculação, pode chegar perto de 5. Se você não faz, 3. Idealmente, ou em jejum, pré-treino, ou antes de dormir, tá? Essa quantidade de 3 gramas não vai fazer grande diferença se você tomar cedo ou de noite. Eu já fiz experiência tomando antes de dormir. Para mim, eu acho que melhora o sono. Eu gosto mais de tomar creatina à noite, mas vejo várias pessoas com experiência muito interessante tomando em jejum também.
As proteínas, a gente precisa muito de proteína ao longo da vida inteira, mas na menopausa a gente vai pensar. Tem uma conta lá no e-book para vocês fazerem. É cerca de 1,2 a 1,6, aí tem lá direitinho, né? De acordo com a atividade física e tal, gramas de proteína por dia, por quilo de peso por dia. E tem uma lista também de quantos gramas de proteína você encontra em cada alimento, para facilitar vocês fazerem a conta e daí entender se vocês precisam de whey protein ou não. Já adianto que é muito difícil a gente bater a meta de proteína sem tomar whey protein. Mas aí, né, já para fazer essa conta junto e administrar no detalhe, já é uma coisa mais individualizada mesmo. Né? Em princípio, um scoop com cerca de 20 gramas de proteína de whey no lanche da tarde, né, pode funcionar para a maioria, para complementar a proteína. Estratégias reais contra o doce. Uma delas é você bater a sua meta de proteína. Outra, canela. Canela muito interessante para reduzir o apetite por doce. Glutamina, muito interessante. Usar, né, docinhos funcionais. Abacate com cacau é muito interessante para reduzir o apetite por doce. E na aromaterapia a gente tem estratégias também. Né? Cheirar, por exemplo, o óleo direto do vidro, não precisa nem passar em nenhum lugar, colocar no aromatizador. Laranja doce, por exemplo, funciona muito bem. E é isso, meninas. Quero ouvir, deixei aqui 13 minutinhos, falei um pouco mais do que eu estava no meu programa. Eu ia deixar meia hora para nós, ficou um pouco menos, mas podem se jogar. Tá, primeiro agradecer, que foi ótimo, assim, tudo que você trouxe. Eu tô aqui pensando como que cada vez, né, a gente já teve um encontro desse antes, mas como que a gente a cada encontro vai aprendendo. Hoje eu aprendi mais coisas, já fiz aqui algumas anotações, algumas estratégias. Quero tentar fazer a creatina antes de dormir para ver se ajuda no sono, porque eu sempre tomo ela de manhã. Vou fazer essa estratégia, testar. É... o tofu é uma coisa que eu trago muito, que ela entrou na minha rotina, não era um alimento que fazia parte do meu hábito alimentar e ele entrou, e o psyllium também. E hoje, há algum tempo já que eu consumo, eu acho que faz muita diferença. E eu até penso que, por exemplo, esse meu hábito de ter colocado a soja como um alimento é um dos fatores que eu ainda não tive nenhuma onda de calor. Né? Uma coisa eu falo que eu quero sentir uma para ver como que é, mas eu ainda não tive nenhuma. E eu que a alimentação é um dos fatores que faz com que eu ainda não tenha tido essa experiência, porque então, quando eu paro para pensar, eu falo, acho que a alimentação não é possível, já era para ter tido alguma. Você sabe que eu não faço reposição hormonal, né? E eu me lembro uma vez, eu falei para uma amiga, falei, nossa, eu acho que eu nunca tive esse calorão. Ela falou, não, você pode ter certeza, porque o dia que você tiver é inconfundível, é diferente de tudo que você já sentiu na sua vida. Eu vou te dizer que eu já tive, talvez, onda de calor, mas é assim, foi um calorzinho, entendeu? Eu acho que é isso que ela estava falando. Mas aí é isso, eu aumentei bastante a minha atividade física no último ano. Eu já vinha aumentando, né? Já venho com assim com esse foco há um tempo. Mas eu hoje comi tofu no café da manhã e fiquei pensando isso, né? Falei, nossa, para efeito mesmo de você rodiziar alimentos, essas conversas, né, que a gente traz, às vezes fala, nossa,
Às vezes a gente fica sempre ali, né, naquele arrozinho com feijão, nos mesmos alimentos, e aí quando a gente tem essa oportunidade de bater esse papo, é gostoso por isso, porque você se inspira com outras coisas, né? E isso que você falou de experimentar também é uma coisa bacana, porque a primeira vez que me falaram que aumentar a proteína no café da manhã diminuiria o apetite ao longo do dia, eu falei: ah, imagina, não tem nada a ver isso. E daí eu, na verdade, fui para a prática. E é surreal a diferença de você aumentar a proteína no café da manhã no seu apetite ao longo do dia. Realmente, quando você começa a fazer, você vê que dá muita diferença. E eu, por exemplo, o tofu, hoje eu gosto dele demais no café da manhã, porque eu acho ele uma proteína de fácil digestão. Então, por exemplo, eu gosto até mais dele hoje do que do ovo, porque o ovo ainda é mais pesado para digerir. O tofu você digere muito fácil. Com certeza. E essa sensação de leveza mesmo, né? Concordo plenamente. E tem um detalhe, né? Às vezes a pessoa vai fazer exame e ela se assusta, né? Quem está fazendo a cetogênica, porque come ovo todo dia, e é lógico que o número do colesterol aumenta. Aí a pessoa às vezes fica apavorada, porque ela não vê que o colesterol bom subiu também. E e aí fala, nossa, eu fiz a cetogênica, meu colesterol aumentou. Eu falo, calma, isso é colesterol fake. Mas o tofu não tem colesterol nenhum, porque colesterol é só de origem animal. Então, até para esse efeito psicológico mesmo, né? A gente sente a leveza quando come, mas tem essa questão também do impacto, né? Quando a gente pode rodiziar os alimentos, a gente fica mais saudável mesmo. Sim. Eu quero trazer só mais duas coisas, daí abrir para as outras mulheres falarem também. Do fenogrego, na Ayurveda, a gente orienta também muito para quem tem essas questões relacionadas a colesterol, a sobrepeso, obesidade, eles orientam deixar a sementinha ali, né, do fenogrego, 3 a 5 de molho à noite em água e de manhã tomar água e comer a sementinha em jejum. Então é uma Que coisa que bárbaro. às vezes eu oriento. E uma coisa que eu queria que você orientasse, que é uma dúvida que eu vejo às vezes acontecer, em relação do uso do óleo essencial no escaldapé. Como que você orienta a diluição do óleo essencial? Porque tem gente que fala que não pode diluir direto na água, porque não vai misturar, que tem que misturar um pouquinho de sabão primeiro. Qual que é seu conhecimento em relação a isso? Para você passar para a gente, dessa diluição do óleo essencial para um escaldapé. Eu tenho, tá? Aqui atrás do meu Ganesha tem um vidrinho. Vou mostrar para vocês, peraí. Uhum. Aqui dentro tem algumas gotas, mas são gotas mesmo, de ilang-ilang, 5 gotas, e o vidrinho de 20 ml cheio de TCM. TCM é um veículo oleoso, né? Poderia ser um óleo de girassol, poderia ser um outro óleo. Se o TCM é muito interessante porque ele não rancifica. Então, né, o meu faz dias que está pronto e está super gostoso. Então, eu abro e ponho um pouco disso, uma colher de sopa, mais ou menos, do óleo diluído na bacia de água quente e coloco o pé por cerca de 20 minutos, mais ou menos. Agora, se uma outra forma de fazer seria colocar uma gota, por exemplo, óleo de gerânio, é muito interessante na menopausa. Você pode colocar ele numa colher de sal, põe Uhum. o sal e aí põe o sal na água. Legal. Ótimo, obrigada. Ou até no álcool. Pega uma colher de álcool, põe uma gota de óleo no álcool e joga o álcool na água. São as três. Ah, bacana. E adorei o TCM, ele nunca pensaria.
Pois é, menina, TCM é um negócio do outro mundo, assim, né? É muito legal mesmo. Que mais? Oi, Sabina, boa noite. Eu sou a Tudo bem? Lidiane, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu fiquei um pouco de dúvida, fui até eu que mandei a questão sobre a proteína, porque eu tenho muita dificuldade de comer carne, então a minha alimentação fica à base de ovo. De manhã, na hora do almoço, às vezes à tarde, que eu faço uma panquequinha, às vezes à noite. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco se a carne realmente, ali o frango, a carne vermelha, peixe eu evito porque eu sou alérgica a camarão, tenho medo da contaminação cruzada. Mas se a carne realmente ela é importante nessa idade, quantos ovos mais ou menos a gente pode aí estar comendo por dia? Eu coloquei um capítulo especial no e-book que eu preparei de presente para vocês com a sua questão. Então, tem uma lista de quantos gramas de proteína tem em vários alimentos. Deixa eu ver se eu consigo abrir o e-book aqui. Quer ver? Vou compartilhar novamente para vocês darem uma olhada, para não ficar curiosidade. A Silmara já fez a revisão para mim, então ele está revisto e ampliado. Quer ver? Aqui, ó. Vocês têm quanto de proteína, né? Então, para mulheres fisicamente ativas, para mulheres em sarcopenia, né? Quantos gramas por quilo de peso por dia. E aqui, ó, você tem, por exemplo, 100 gramas de peito de frango, tem 31 gramas de proteína. A carne, o ovo, o salmão, o leite, o queijo, quinoa, iogurte, tofu. Então, você pode, entre o tofu que você come no café da manhã, né, mais a castanha, mais a amêndoa, mais a lentilha, mais o hambúrguer se comprar, por exemplo, hambúrguer de soja ou hambúrguer vegano no supermercado, ali atrás está escrito quantos gramas de proteína ele tem. Então, eu preparei esse material aqui para você. Ó. Aqui são todas as sugestões de proteína para quem não come, e com certeza você precisa usar o whey protein, não tem como escapar dele, de preferência o isolado, tá? Obrigada. Aí, o ritual das sementes, que eu comentei com vocês, um prazer. Deixa eu só te fazer mais uma perguntinha. As receitas, pode falar. As sementes, eu ando fazendo um mix de semente de manhã, que eu faço um cuscuz, coloco ovo, um queijinho, aí eu coloco exatamente aquelas que você falou, abóbora, linhaça, girassol e gergelim, mas eu como todos os dias. Não é legal comer as mesmas sementes todo dia ou tudo bem? Então, aqui a sugestão é o seguinte: você usar uma parte delas no começo do seu ciclo, né, até cadê o desenho? Ó, as sementes que aumentam o estrogênio, e as sementes quando você está na fase alta do estrogênio, quando você está na fase alta da progesterona. Se você comer todos os dias, não é exatamente ruim, né? Mas tudo que a gente come é potencialmente alergênico. E como é que a gente se livra de potenciais alergias? Não comendo todo dia a mesma coisa. Então, eu brinco que todo dia é só água, né? Porque a gente precisa, assim, se você der uma lida aqui na explicação, né, das luas, né, das fases dos ciclos e dos benefícios de cada semente, você vai entender e você faz essa conexão com você também, prestando atenção
no seu tempo e no tempo do céu, né? Você está olhando a lua e está coordenando o que você come junto. É muito bacana. Obrigada. E Sabina, posso fazer uma pergunta? Eu Fala. tenho, na verdade, dificuldade com o leite, né, com a lactose, mas também com um pouco da proteína. Eu tenho umas alergias, assim. Então, eu consumo o colágeno a proteína do colágeno, e funciona da mesma forma? Não, Body mas Não. eu falaria, né? É que tem vários tipos de colágeno, daí eu falaria É, o Body Balance, né? é esse balance que eu consumo, que tem, eles falam lá, tem 18 gramas de proteína, algo assim. é melhor do que assim, se você, como tem vários tipos de colágeno, né? Se você depois quiser me mandar foto para eu olhar, mas o interessante seria você ter um pouquinho de proteína, pelo menos para tomar junto com o colágeno, porque a própria absorção do colágeno depende um pouco da proteína, nem que seja uma pequena quantidade. É porque Pode eu tô ser, tomando. é É porque proteína eu tô. vegetal, não tem importância. Ah, tá. É porque eu tomo esse colágeno e eles falam que é a proteína do colágeno e ele esse, como que você falou, Body Flávia? Balance. O É Body body Balance, na balance, verdade, é isso. feito de cartilagem, né? Isso, da cartilagem, exatamente. Aí, pelo menos, É cartilagem sempre de é bovino. vendido que, se você tem, porque realmente a proteína, Aí, quando você o Body compra da Balance é um ervilha, selo. Que nem tem o Creapure da creatina, tem o Body Balance desse tipo de colágeno, que ele tem uma certificação mesmo. porque a outra, a proteína vegetal, essa de ervilha, ela não é muito palatável, né? Então, aí, esse do colágeno, eu acabo consumindo esse. Porque é difícil eu bater realmente a minha meta de proteína. Eu não como muita carne vermelha, proteína, então, animal, então eu acabo suplementando dessa forma. Tem alguns colágenos que têm a proteína na própria fórmula. Tá? Então, esse body balance eu preciso assim, me informar sobre ele, ver do que se trata, ver a composição, para te falar com certeza se é Não, suficiente perfeito. ou não. Tá bom. Obrigada. Mas você pode me mandar uma foto no Eu WhatsApp. mando sim. Obrigada. E a O Sá, creatina, só finalizando, a creatina, eu não faço musculação, mas eu treino, faço funcional, pego pesos elásticos, né, dessa parte, e aí você acredita que as 3 gramas, você falou de 3 a 5 gramas de creatina, eu não consumo, fico com um pouco de receio de consumir, mas realmente Olha, experimentar 3 gramas é muito um pouquinho. Você pode pouquinho. experimentar e ver Tá, como é que você fica. tá, Tá? perfeito. Obrigada. O Sá, tem duas perguntas que ficaram no chat. Uma foi da Silmara, que ela perguntou: e no caso de quem tem refluxo, tudo bem os cítricos antes do almoço? Foi de quando você comentou da laranja, da toranja, do limão antes do almoço. Nossa, eu super recomendo cítrico antes da refeição, especialmente para quem tem refluxo. Porque é lógico que a gente precisa entender qual que é o motivo desse refluxo, né? Mas via de regra, ou é porque a pessoa tem gordura abdominal e isso empurra o conteúdo do estômago para cima, ou é alguma disfunção do esôfago, né? Mas quanto melhor for a digestão do que a pessoa comeu, menor esse refluxo em qualquer contexto. Então, essa fruta cítrica aí imediatamente antes, estimulando todo o ácido gástrico, é muito interessante. Na Ayurveda, a gente traz também muito o uso do gengibre antes da refeição. E uma das formas até que a gente orienta o uso do gengibre é ele em fatias com gotinha de limão. Então, e tem uma outra pergunta também que é melhor em pedaços de fruta ou shot, o suco? Então, a laranja, a toranja, o limão é melhor em pedaço ou em shot? Tanto faz. Flávia, não, você pode repetir?
Ó, a outra pergunta é se é melhor comer, né, a laranja, a toranja, o limão em pedaço de fruta ou em shot, como suco, já espremido. Eu sugiro sempre o pedaço. Pega o pedaço e mastiga, mas se for complicado, por exemplo, limão é mais complicado para mastigar, então pode ser o shot. Agora, a mexerica é uma delícia, a laranja, né? Você comer um pedaço antes da refeição. E sempre, quanto menos processado, quanto mais natural, melhor. Então, descasca e come é mais interessante do que espremer. Mais alguma pergunta? Flávia, eu vou passar para você o e-book com a revisão. Eu acabei de olhar um número 1 fora do lugar, eu vou corrigir também Tá bom. e já mando para você passar para as meninas. Tá. Daí Tá bom? eu já compartilho com elas e vou compartilhar seu contato também, para quem quiser trocar mais alguma informação ou quiser marcar atendimento, participar dos grupos, também poder conversar com você aí no particular. Obrigada, viu? Foi maravilhoso. Adorei esse encontro, foi muito rico, muito aprendizado. Também gostei muito. Obrigada a vocês, obrigada às minhas pacientes que vieram aqui, que atenderam o convite. E muito obrigada, meninas novas que eu estou conhecendo. Obrigada. Obrigada. Foi muito Beijo, rico. boa Obrigada. noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite, tchau. Tchau, Tchau, meninas. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. tchau. Tá. Tchau.